Voltamos ao assunto importantíssimo aqui na RS Play TV, nesse programa que é um programa de opinião, de debate, que é a gripe aviária, e hoje contamos com dois especialistas, seguramente os maiores especialistas no assunto aqui no Rio Grande do Sul, que é o médico veterinário, professor da Faculdade de Veterinária da URGS, professor titular de Medicina de Aves, professor Vladimir Pinheiro do Nascimento, e também o nosso médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Mauro Moreira, que nós teremos uma entrevista especial. Logo eu vou sentar ali do lado do Mauro, porque nós queremos uma posição oficial da entidade, que é essa entidade que, na verdade, é a que mais entende, né, desse assunto, que é o assunto que aflige o Rio Grande do Sul hoje. Professor Vladimir, eu queria que o senhor fizesse para nós, nesse momento, né, em que momento nós estamos da gripe aviária. Eu não vou nem entrar muito na questão do antes, depois a gente vai falar numa entrevista, mas em qual momento, quando acontece um problema como esse, que há aí o isolamento, que muitos países já estão fazendo isolamento no Rio Grande do Sul, não só mais em algumas cidades, alguns estão isolando o país inteiro, né, que já não estão recebendo exportação de aves. Outros já se aproveitam disso para colocar barreiras comerciais, que também a gente sabe que tem isso no meio. Mas que momento nós estamos vivendo dessa, pode-se dizer, epidemia? Pode-se dizer? Não. Como é tecnicamente, professor? Muito obrigado pelo convite, por estar aqui nesse programa. Nós tivemos um episódio, um foco. Que foi o primeiro na história do Brasil em aves comerciais. Nosso país foi o último dos grandes produtores, exportadores mundiais a ter esse tipo de problema em aves comerciais. E só tivemos em aves silvestres também há 2 anos atrás apenas. 2 anos atrás foi, parece que aqui no litoral, aves silvestres, não foi? Houve mais de um caso, mas em aves silvestres. No Brasil todo, onde aconteceu... Acho que na costa que é normal, que é rota migratória, né? Rota migratória, então não há como fugir. Porque é uma doença animal, é importante que os nossos telespectadores saibam disso. É uma doença animal, é uma doença que ela tem uma predileção, o vírus, pelas aves, então tem uma adaptação muito forte com esses animais. E os animais... se infectam e têm uma doença muito grave. Então, existe o que a gente chama de morbidade, que é a capacidade de espalhamento desse vírus, e a mortalidade é muito alta. É gripe aviária porque tem sintomas da gripe? É porque é com SARS? O vírus é parecido? Não, o vírus é um vírus bem diferente, né? É um ortomixovírus, não é um coronavírus, como nós tivemos na Covid. É um vírus que ele se adaptou muito bem às aves e, portanto, ali... o caso é complicado, né? Então, nós tivemos agora nessa granja, né, que tem 2 galpões, uma mortalidade praticamente total. Né? Foi 100% num galpão e 84% no outro galpão. Tipo assim, dá uma febre, falta respiração, falta problema respiratório? Ela é um conjunto, a gente costuma definir, tem 2 doenças avícolas, que é a doença de Newcastle e a influenza aviária, são chamadas síndromes nervosas e respiratórias, porque o conjunto de sintomas, de sinais clínicos, são sintomas que são tanto nervosos quanto respiratórios e até digestivos. O efeito nas aves ele realmente é muito impressionante. Não respira, não consegue respirar direito, chega ao ponto de não respirar, o animal não consegue... na verdade, ocorre uma hemorragia muito disseminada no organismo. Hemorragias muito fortes. Hemorragia. E se nota, inclusive, às vezes, nas patas, locais de congestão nas patas, se enxerga. Esses são sinais, né? Os sintomas hemorrágicos. Hemorrágicos, né? Em praticamente todos os órgãos da ave, internamente. E inclusive essa sintomatologia nervosa em que há uma ataxia, uma incoordenação da ave, também é um sinal que tem que ser observado. Mas o que mais chama a atenção em quase todas as ocorrências no mundo inteiro é essa questão da mortalidade. A mortalidade ela é capaz de matar um lote inteiro em questão de 24, 48 horas, a partir do início do problema. Sim.
Então, é uma coisa que me impressiona muito. Por isso que entre as regras do Ministério da Agricultura está o fato de que uma mortalidade de mais de 10% das aves em 72 horas é um sinal de alerta e deve ser avisado para o Ministério. Né? E é importante também que o nosso telespectador saiba que a ação do Ministério da Agricultura, juntamente com a Secretaria da Agricultura e também as entidades patronais, entidades de produtores, ela foi imediata. A partir do momento em que se detectou, foi informado para o Serviço Veterinário Oficial de que havia uma suspeita, houve uma atuação em conjunto muito rápida. O material foi enviado, foi coletado, o material foi enviado para Campinas, onde é o nosso laboratório federal para diagnóstico desse tipo de problema, e em 2 dias já estava o diagnóstico efetuado. E aí se faz todo aquele processo... O isolamento da área, junto com o Batalhão Ambiental da Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Federal, enfim, todos os entes. Hoje eu conversava com o comandante-geral dos bombeiros e ele me informava que até os bombeiros estão ajudando, fornecendo água para que sejam lavados os veículos que transitam ainda na região. Tem que desinfectar. Uma coisa que me chamou a atenção... Me parece assim, em outros episódios desse tipo de contaminação, os animais eram incinerados. E nesse caso não são incinerados? Na verdade, o que tem que haver é tanto os animais que morreram naturalmente pela doença, quanto aqueles que foram eventualmente sacrificados, porque é necessário para a contenção da doença, eles podem ser enterrados, eles podem ser colocados em valas, que foi inclusive o que aconteceu. Mas não contamina o subsolo? Na verdade, esses locais já foram previamente licenciados pela FEPAM, né? São locais que são propícios para esse tipo de enterramento, então não há risco de contaminação de lençol freático nem nada. Ele fica e são colocados também alguns tipos de desinfetantes, de produtos, enfim, para que seja feita esse enterramento. E a partir dali, a cobertura, enfim, e aquele local passa então para aquele período de 28 dias após o final da desinfecção, que depois da remoção de toda a matéria orgânica que está ali dentro do local, se faz a desinfecção e a partir desse momento, do final da desinfecção, se começa a contar esses 28 dias, que não é um número cabalístico. Esses 28 dias são 2 ciclos do vírus, ou seja, são 2 ciclos de contágio que podem acontecer. Então a gente espera, depois desse período, se não houver mais nenhum caso na região, porque o que acontece? Atualizando hoje, professor, além de Montenegro, quais as cidades que, digamos assim, estão dando, que podem ocorrer em casos, né, ou estão com suspeitas de casos? Na verdade, as suspeitas, para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos no Brasil, nós tivemos quase 4.000 notificações de suspeita. Dessas 4.000, só em torno de 160 se confirmaram. E dessas 160, só 3 em aves de subsistência, aves de fundo de quintal, enfim. E apenas uma, essa de Montenegro, que foi em ave comercial. No momento que tem um foco, há delimitado, ali é chamado de foco, é bem no local. Existe uma outra área que é o perifoco, são 3 quilômetros. E depois uma outra área de vigilância, que são mais 7 quilômetros. Então, aqueles 10 quilômetros de raio, a partir do momento do local onde houve o foco, a Secretaria e o Ministério estão indo a cada 3 dias, a cada 7 dias, fazer um levantamento em todas as criações de aves daquela região, para verificar se alguma delas, porventura, teve algum tipo de problema naquele período. Se eles continuarem não tendo problemas, nós vamos estar satisfeitos porque o problema não se alastrou, ficou restrito àquele local. Sim. Professor, daqui para frente, o que pode ser feito no Rio Grande do Sul para que, caso se consiga ficar estabilizado, não se tenha ao menos um risco tão grande, né? A palavra-chave é biossegurança. Biossegurança, ou seja, que todos os criadores, né, todas as empresas que têm os seus integrados, né, e mesmo os criadores que criam animais orgânicos, enfim, que eles tenham o cuidado para que não haja a penetração nesses locais de aves silvestres, aves migratórias, que as pessoas que entram em contato com as aves
sejam devidamente paramentadas, né, com botas, com um macacão, que não venha de fora de algum lugar e não tome o seu banho para entrar no local de criação, especialmente no caso das reprodutoras, que foi onde ocorreu agora o nosso problema. Toda vez que uma pessoa entra dentro de um lote de reprodutoras, um galpão, ela entra tendo tomado banho antes, né? E uma coisa que eu acho importante, Lara, para colocar para os nossos telespectadores, é a questão de que é uma doença animal, que as pessoas não precisam ter receio de que essa doença vá se transmitir para as pessoas, porque as únicas pessoas no mundo inteiro que tiveram eventualmente problemas com H5N1, que é o subtipo desse vírus que afetou, foram pessoas que tiveram um contato direto, intenso, com aves infectadas. Então eram pessoas, ou tratadores, ou veterinários, enfim, que entravam dentro do galpão e ficavam ali, às vezes horas, trabalhando com aqueles animais infectados e tiveram uma carga viral muito forte. Professor, não precisa cozinhar bem ovo, eu vou lhe dizer uma coisa, eu como ovos todos os dias, só que eu estou comendo ovo com a gema dura. Pá, com a gema dura é bravo. Eu gosto de um ovinho de geminha mole que eu acho até mais palatável, mas agora eu como aquele ovo atravessado, ele desce de uma forma que eu vou lhe dizer uma coisa. Vou te tranquilizar então lá. Sério? Vou te tranquilizar. Posso deixar uma geminha mais molezinha? Pode. O frango a gente não tem, ou ele vai frito, ele vai cozido, isso aí não tem problema. Isso eu acho que quase ninguém come frango não mal tem sushi passado. De frango. Não tem sushi de frango. Agora o ovo, né, muito cozido. É duro. Eu como um ovinho cozido, eu coloco 7 minutos depois que a água ferve. Aí ele fica por fora, fica durinho e a gema fica meio molezinha, ela escorre ali, a gema escorre um pouquinho. Posso seguir assim? O senhor me garante, professor? Vou te dizer o que eu faço. Então vamos lá. Coloco na panela, coloco lá, eu pego de 4 em 4 os ovos, né, as árvores colesterol. Boto os 4 ovos ali, boto um pouco de água e deixo ferver. Quando começa a ferver, eu já marco 2,5, 2 minutos e meio. Só. Bom, mas aí é quase molezinho. Aí não, até não, molezinha, só molezinha, tranquilo. Aí mole, inclusive, a clara do ovo, não, tá ela bom? fica mais ou menos... É mais ou menos, mais ou menos. Mas deixa eu te dizer o que acontece com o vírus. Tá. Vamos pensar do lado do que não nos interessa. Isso. O vírus... Se tu deixar... receita, é o vírus. Se tu deixar esse vírus a uma temperatura de 70 graus, em 4 segundos ele se desnatura. Opa! Então tu imagina eu, Vladimir e o Lara fazendo o nosso ovo para comer molezinho em casa. Se tu deixar a partir da fervura, que aí são 100 graus, não é 70, é muito mais. Sim, claro. É 100 graus. Se tu deixar 1 minuto, 2, 3... Já foi o vírus. Segundos já foi. Então assim... Esses bichos, esses vírus, desculpa que eu sou leigo, graças a Deus eles são muito... Ele é muito vil, né? Ele é muito vil, né? Os outros também que a gente vê aí com Covid e tudo mais, ele não aguenta muito temperatura, né? Eles são parecidos, inclusive, nesse aspecto da Covid e o da influenza aviária, eles são parecidos porque os dois, ambos têm um envelope por fora. Esse envelope permite que se tu lavar as mãos, tu mata ele. Tchau para ele. Então, assim, os sabões, em geral, afetam diretamente o vírus e ele se desnatura. Então, assim, nós temos essa sorte. Nós estamos lidando com um inimigo que ele ataca quando ele ataca em grupo. É uma turma. Aí é difícil. Mas ele individualmente, lava a mão, está resolvido. O que a gente faz de desinfecção no aviário, tem muita matéria orgânica ali dentro. Então tem que usar outros tipos de desinfetantes, enfim, usa fenol, usa amônia quaternária e outros que são desinfetantes que permitem que atinja a matéria orgânica que protege o vírus de alguma forma. Então, nesse aspecto não temos problema. Mas é importante ressaltar, é seguro se comer a carne cozida e o ovo também na temperatura adequada, pelo tempo adequado. E as pessoas, nós não temos o receptor para esse vírus não se adaptou ainda ao nosso trato respiratório. Já no da ave ele se adapta bem, então ele começa a agir já desde a narina da ave, orofaringe, traqueia, ele começa a pegar já. O nosso, para ele nos atingir, ele tem que chegar lá dentro do nosso pulmão, lá no alvéolo. Ou seja, ele tem que entrar muito profundamente. Ele não consegue chegar lá porque ele não tem os receptores. É uma coisa de chave fechadura. Tem que inspirar o vírus lá direto. Uma quantidade enorme. É chave fechadura. É por isso que é o cara que trabalha muito diretamente ali, né? Exatamente. Bom, mas o senhor me permite, professor? Claro. Até depois o senhor pode também dar as suas opiniões aqui. Vou conversar com o médico veterinário Mauro Moreira, presidente do Conselho Regional de Medicina. Presidente Mauro, nós estamos aqui ouvindo uma palavra técnica de um especialista, mas eu também quero ouvir aqui uma palavra do conselho no sentido
digamos assim, mais político também, tá? Por que, né, o que nós poderíamos ter feito para evitar e o que a partir de agora, quais os cuidados que o Estado do Rio Grande do Sul, isso é uma questão que eu quero ouvir do senhor, e também assim, os prejuízos enormes, porque se graças a Deus, como disse o professor aqui, Vladimir, nós não corremos, né, grandes riscos à saúde humana, mas a economia, sim, é catastrófico, é desastroso, principalmente para quem lida, né, quem trabalha, quem vive dessa atividade. 2 pontos, então. Né? Primeiro, o que poderia ter sido feito? Eu vi um artigo seu a respeito desse assunto e em algum momento o senhor coloca que nós não podemos contar tanto com a sorte, né? A sorte é importante, mas vem cá, tem outras coisas que pode ajudar a sorte, né? Então, professor, seja muito bem-vindo aqui, presidente, e vamos lá, a posição do Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul a respeito desse assunto. Bom, primeiramente agradecer o espaço, né, Lara, aos nossos convidados, o professor Vladimir, aí acho que deu uma bela aula, né, para nós sobre a doença, sobre todos os aspectos sanitários, né, que envolvem essa doença. Mas eu posso te dizer, Lara, que parece que eu estou revivendo o passado. Eu tive a oportunidade em 2002, participar como vacinador do último foco de febre aftosa no Rio Grande do Sul. Eu tive na Organização Mundial de Epizootíase, tentando fazer com que lá em Paris, na França, numa comissão junto com a Farsul, tentando convencer o pessoal de que nós poderíamos retomar, que nós estávamos aqui já com a situação sob controle. Que trabalheira aquilo, professor. E naquele momento, e eu me lembro bem porque eu estava trabalhando com o contrato emergencial do Estado. Naquele momento existia uma desestruturação da carreira de vigilância do Estado, entre veterinários e auxiliares de serviços rurais. E a partir daquele momento o Estado começou a fazer o dever de casa, que é contratar médicos veterinários, qualificar as suas equipes. E nós temos um grande problema, Lara, que eu posso te dizer, e eu acho que todos os médicos veterinários aqui, que são auditores federais, vamos chancelar o que eu vou falar aqui, que há mais de 10 anos o governo federal está basicamente que acabando com a carreira quase de auditores federais, chamando muito poucos médicos veterinários. Agora, emergencialmente, saiu a notícia que o ministro Fávero vai chamar 250 médicos veterinários. Mas nós sabemos, né, até mesmo por fontes lá de dentro do Ministério, que nós temos uma defasagem hoje de mais de 5 mil pessoas que poderiam estar trabalhando nas fronteiras. Claro que o senhor não pode falar pelos outros, mas agrônomos também, né? Há uma defasagem muito grande, né? Exato, todas as áreas, até mesmo a questão da produção vegetal, né, que nós falamos. Então, é todo esse contexto, Lara, mas a gente também ressalta a valorização desses profissionais. Porque muitas vezes, né, Lara, as pessoas entendem que o médico veterinário é o que cuida só do nosso pet. Tá bom. Né? Então, a gente sempre fala, é veterinário, eu tenho uma receita para o meu cachorro, tenho uma receita... né? E quando a gente vê na televisão algo que impacta a alimentação do nosso dia a dia, a questão da zoonose, né, uma doença, como o Dr. Vladimir falou, ela é considerada uma zoonose. É difícil a transmissão, mas dentro da nossa literatura, ela é considerada também uma zoonose. E olhe bem, quem está cuidando da nossa alimentação, quem está cuidando da nossa saúde, são os médicos veterinários. Não tem um bife em cima de uma mesa que não tenha que ter passado por um veterinário. E quando não passou, o risco é grandíssimo, porque ou é abigeato, né, ou, né, carne clandestina, que geralmente vem de abigeato. Com certeza. E em razão disso, né, Lara, falando sobre isso, é importante que as nossas defesas, e veja, o Rio Grande do Sul, ele é muito extenso as nossas fronteiras também. Aí vamos citar o caso, mais uma vez, da febre aftosa naquele momento. Como foi difícil para o Rio Grande do Sul fechar naquele momento as fronteiras. Mas nós estamos falando de uma doença
né, da gripe aviária, que ela vem pelo ar, né? E eu me detive muito do que o Dr. Vladimir falou, né, Vladimir, eu acho que tu pode me ajudar nessa concordância, é que nós não vamos extinguir a doença. A doença, ela vai sempre existir. Nós temos que evitar que ela tenha contato com a nossa produção. E para evitar que ela tenha o contato, nós precisamos tomar todas as medidas de biossegurança para que ela não entre dentro da produção. Então, cada vez mais o serviço oficial, né, e até mesmo os produtores têm que entender que isso hoje é essencial. E estamos falando numa cadeia produtiva que é uma das maiores do mundo. Veja bem, eu estava vendo hoje os dados sobre a cidade de Montenegro e as cidades que circundam. Se houvesse uma paralisação dessa produção, o quanto de desemprego pararia? Hoje o prefeito estava falando que ele não saberia o tamanho do prejuízo econômico que isso também afeta, né? Então, mais uma vez, ressaltar, Laura, que se nós tivermos as nossas defesas ativas, não só quando aparece um foco, mas que o governo entenda que é essencial ter médicos veterinários, zootecnistas, que é importantíssimo também, que trabalham junto na produção. Eu tenho certeza que nós somos um exemplo, Lara. Eu posso dizer que eu viajo o Brasil inteiro, conheço médicos veterinários de todos os estados, mas o Rio Grande do Sul, em especial, ele tem pessoas comprometidas que trabalham de uma forma muito eficiente no combate a essas doenças. Mas chama atenção essa questão da fiscalização, porque eu vou fazer um comparativo aqui. Eu venho de uma cidade de fronteira, Bagé. Então, eu trabalhei inclusive durante 5 anos no Uruguai. Claro que não dá para comparar o que nós produzimos de aves com o que o Uruguai produz de aves. Mas se nós compararmos o que nós produzimos de carne com o que o Uruguai produz de carne, não é tão distante as coisas, né? Bom, no Uruguai, que também não é uma fronteira, pouca fronteira, a nossa extensão de fronteira com o Uruguai vai do Chuí à Barra do Quaraí, todo o norte do Uruguai. E depois o Uruguai ainda pega com a Argentina, é uma fronteira, digamos assim, tão grande ou até maior, se não for uma fronteira entre Uruguai e Brasil, Uruguai e Argentina, quanto é o Rio Grande do Sul. Só que ninguém passa por uma fronteira no Uruguai comendo um sanduíche. Para o sanduíche. Pode até, às vezes, não tem o guarda, que eles chamam lá de camineira, que é o policial rodoviário. Aqui a nossa Polícia Rodoviária Federal. Hoje até tem menos do que antigamente no Uruguai. Agora, o posto sanitário está sempre ativo. Não tem. Eles olham, está levando alguma coisa ali, não tem problema, mas isso aqui eu estou levando uma carne para um churrasco, mas nem pensar na hora. Não, um sanduíche, eu cansei de ver amigos meus, levar um sanduichinho para viagem, mas nem pensar. Não tem essa possibilidade. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Essas coisas aftosas que a gente não vê no Uruguai, né? Gripe aviária, até teve alguma coisa no litoral também uruguaio, porque rota migratória, tá? Mas esse tipo de zoonose é dificílimo, porque lá há uma vigilância sanitária presente nas fronteiras e em qualquer fronteira. Então, e estranho que de lá para cá, eu acho que essa desidratação aí do setor, né? Para não dizer sucateamento, porque não está sucateado, mas está desidratado o setor de vigilância sanitária nossa aqui no Brasil, deve ser assim, mas especialmente no Rio Grande do Sul, a gente não vê, tu até vê policial rodoviário e tal, mas quando que tem uma fiscalização sanitária na fronteira do Brasil, especialmente aqui do Rio Grande do Sul? É raro, porque não tem pessoas. Essa é uma verdade, tem que ser dita aqui. Então, se não tem para a fronteira, que é um ponto nevrálgico, que é um ponto, é a porta de entrada, quanto mais
dentro do estado, né, alguns cuidados. O que vai mudar nesse protocolo a partir de agora, presidente? O que o senhor acha que... Para que caminhos? Porque também uma crise dessas muitas vezes ajuda, né? Eu lembro que em casa, muitas vezes, quando a gurizada era menor e tal, mandava lavar as mãos, né, tá enchendo, pai incomodando aí que tá lavando a mão, tem que lavar a mão. Depois da Covid, todo mundo sabe que tem que lavar a mão antes de sentar mesmo. O que vai mudar, na sua opinião, na opinião do Conselho, ou o que tem que mudar a partir de agora? Eu acredito que, em razão, né, toda essa crise, as pessoas também vão ter um entendimento, né, que elas precisam também fazer a parte delas. Nós vimos durante a pandemia, né, que foi a questão de lavar as mãos, de estar sempre preocupado. Agora muito se esqueceu, parece que agora não existe mais essa preocupação, né? Mas falando especificamente da questão da gripe aviária, eu tenho certeza que o fortalecimento dessas cadeias de vigilância, porque se o nome já é vigilância, é porque nós temos que estar vigilantes. Tem que vigiar. Né? Nós não temos só que ser reativos, nós temos que ser preventivos, né? Eu acho que isso deu muito start ao Rio Grande do Sul e principalmente o nosso estado, tanto na cadeia de aves, na cadeia da suinocultura e na bovinocultura de corte, que nós somos excelência, podemos dizer assim. Nós temos que ter um olhar diferenciado do governo. Se tiver que ter investimentos, que tenham investimento nessas cadeias produtivas, que tenham investimento em estrutura a esses profissionais, que possam estar nas fronteiras, né? E aqui eu ressalto, Lara, que o Ministério da Agricultura tem um trabalho espetacular que é nos aeroportos, né? Que é onde tem um médico veterinário também, que muitas vezes a população desconhece. Dentro dos aeroportos nós temos médicos veterinários também que fiscalizam a entrada. Aeroporto tem mesmo. Mas aeroportos são 12, né? São 12, né? E isso, Ministério da Agricultura. E tem papel do Estado do Rio Grande do Sul nessa vigilância? Tem órgãos do Estado do Rio Grande do Sul que tem essa obrigação também de fazer essa vigilância? O Rio Grande do Sul tem dentro da sua esfera regional, as fronteiras nossas do Rio Grande do Sul. Os aeroportos é um ente federal, então entra a questão do Ministério da Agricultura que realiza a sua atividade lá dentro. Mas eu posso dizer que o Rio Grande do Sul, apesar das dificuldades que tiveram há anos anteriores, ele está muito mais preparado nesse momento. Que boa notícia. E eu tenho certeza que o Vladimir, que está acompanhando no dia a dia os profissionais lá, são profissionais realmente comprometidos, né? E que nós sempre salientamos, né, Lara? Tanto como a febre aftosa, a gripe aviária, nós não temos mais no nosso país. E eu vou te dar um feedback agora que tu falou sobre a Organização Internacional de Epizootias. Estou indo amanhã para a França para participar da reunião que vai conferir ao Brasil o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Olha, então, quanto tempo isso? E eu me sinto muito orgulhoso. 20 anos depois daquilo? E eu me sinto muito orgulho, né, Lara, por ter trabalhado naquele momento como vacinador. Que legal. E agora está indo para um outro momento lá na França, onde o nosso país vai receber, né, essa homenagem, vamos dizer assim, mas por todo o trabalho que foi feito pelos profissionais e que hoje é reconhecido no mundo inteiro. E essas são doenças também, né, Lara, que são doenças econômicas. As pessoas muitas vezes também, mas não morre ninguém, né? Mas para o Estado, se isso vem realmente... Vamos botar uma questão meio catastrófica aí, Lara. Se nós ficarmos um ano sem essa produção e exportação, o que será do nosso Estado? Mas olha... Não, e isso que o senhor está dizendo, de receber esse selo de zona livre de febre aftosa sem vacinação, parece que é uma honraria. Não, mas é muito mais. Nós estamos falando, por exemplo, do Rio Grande do Sul poder vender carne para os Estados Unidos. Exato. Por exemplo. Porque se não tem a febre aftosa há tanto tempo, mas não tem esse selo, o Uruguai, boa parte da produção dele é em dólar, que o produtor lá tá no campo produzindo e está vendendo bem, porque está vendendo para os Estados Unidos, porque é uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. Tem o selo
é reconhecido. Esses países não querem saber. Né? E outra, quando tem qualquer coisa desse tipo, né, professor, também já serve de pretexto de barreira comercial, né? Com certeza. E uma coisa agora que o presidente estava comentando, que perguntasse a respeito do papel da Secretaria da Agricultura juntamente com o Ministério. Eu faço parte do Comitê Estadual de Sanidade Avícola. Então a universidade está ali dentro, junto com a Secretaria da Agricultura, com o Ministério da Agricultura, com as empresas. No caso do Ministério tem a inspeção e tem a defesa junto. E eu vejo ali a integração que acontece. E a gente sabe que uma equipe só funciona bem se ela estiver integrada. Os colegas veterinários, tanto da Secretaria quanto do Ministério, trabalham como se fosse uma orquestra. É impressionante a sintonia que existe entre os colegas. E isso garante uma ação muito mais rápida, uma ação em prol do nosso Estado, em prol do nosso país. A gente vê quando tem essas emergências, realmente o corpo técnico funciona bem. Muito bem. Muito bem. Mas, claro, também precisa um pouco mais de educação do próprio produtor, do próprio cidadão. Né? Tem alguns níveis aí que precisam ainda ser alcançados. Mas, olha, presidente, parabéns pelo trabalho, pela batalha aí de mais de 20 anos como vacinador lá naquela época, e agora como presidente, recebendo esse é um título que vai abrir muitas portas para o Rio Grande do Sul, para a carne gaúcha, que eu vou lhe dizer, né? Eu vejo assim, quando é bem manuseado o animal, hoje o rebanho do Rio Grande do Sul não perde muito para a qualidade do rebanho do Uruguai, da Argentina. Às vezes tem que manusear um pouco melhor para a carne ficar um pouco mais macia, né? E claro, e o assador não estragar o churrasco também, né? Porque tem isso também. Mas nós vamos falar um pouquinho agora aqui sobre a Feira Brasileira do Varejo, e também sobre a CBF, né? Eu quero encerrar o programa com o assunto da CBF, mas antes nós vamos falar um pouco aqui sobre a Feira Brasileira do Varejo, que está acontecendo hoje na Fiergues, né? E que hoje também nós temos aqui o Valdeci Rodrigues, que é o vice-presidente do CORE, Conselho Regional de Representantes Comerciais. Para quem está em casa, assim, não tem muita noção, qual a importância dessa feira que acontece nesses dias aqui no Rio Grande do Sul, Valdeci? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Lara. Né? Prazer estar com o Dr. Vladimir, o Dr. Mauro também aí. Tive uma aula aqui com esses dois, né? Até no cozimento do ovo aí, acho que já vou... Me aliviou bastante, Valdeci. Vou... Eu não aguentava mais aquele ovo de gemadura, estava ruim aquilo. Então, a minha esposa, ela gosta muito, ela está numa dieta agora de carne, ovo e queijo, então eu vou dizer para ela como que ela tem que fazer o ovo. Já ganhei o dia, vou ter a desculpa de chegar um pouco mais tarde hoje. Não, espera aí que está tudo certo, tem uma receita boa aqui para fazer o ovo. Bom, então, o nosso conselho, que é o Conselho dos Representantes Comerciais, ele é muito atuante aí no estado inteiro, né? E a feira FBV é uma feira de extrema importância, porque ela é promovida pelo Cindy Lojas, pelo Sebrae esse ano, né? O Sebrae, o ano passado ainda não estava, mas esse ano aí estava junto com o Cindy Lojas. E é uma feira que, para nós, o nosso representante comercial, ele precisa estar atualizado, sabe? Tanto com network, palestras, tecnologia, e a feira está maravilhosa, está muito linda. Até queria deixar aí um abraço para o nosso presidente do Cindy Lojas aí, né, o Piva, porque olha, esse ano a feira está clean. Se vocês não forem, ainda tem mais um dia ainda que é amanhã, se puder dar uma passada, o presidente viaja, não vai poder, né? Mas a feira, ela está clean. Você está num stand e você consegue ter visão da feira, mas muito bem elaborada, assim, sabe? Ela apresenta produtos de tecnologia, ela dá qualificação aos profissionais que são representantes comerciais. Tem várias startups lá, né? Inclusive do Sebrae, com startups montadas que podem ajudar o comerciante lá no seu dia a dia, né? São para isso. Então, quem é que expõe lá na feira? São
realmente produtos que interessam para o comércio em geral, lojas e enfim, né? E o Conselho não podia estar de fora, e esse ano a gente adotou, já é o segundo ano que a gente faz isso. Ano passado não teve por causa da enchente, né, que assolou, então não teve a feira. Mas no ano retrasado a gente já adotou o seguinte lá, temos um stand grande, onde a gente tem lá 5 ou 6, agora não lembro, representantes registrados no Conselho que expõem os seus produtos lá para os lojistas que estão lá, é a Feira Brasileira do Varejo, né? Então o varejista está lá. Sim, tem lojista e o Então coloca em contato o cara que tem o que vender com o cara que vende. E com o cara que vende, exatamente. Então ele representa ali vários produtos, por exemplo, assim, que faz caixa de leite, que faz caixa de sacos para isso, saquinho para sacar iogurte, enfim, ele representa isso tudo. E assim, a indústria ou o lojista que está lá se interessa por aquelas coisas ali, né? O outro que representa lá produtos para farmácia, enfim. Então ele está lá expondo lá, a gente pegou esse stand grande justamente para ajudar o nosso... Para oferecer ao associado. Para oferecer ao nosso registrado, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu tenho aquela visão do representante comercial na minha época de menino que já vai longe. Era o caixeiro viajante na época, né? Então, o mascate. Assim. Eu me considero meio mascate, porque eu ando por todo o estado, sempre levando e também, né, os produtos que a gente representa. Mas assim, eu tenho aquela visão do representante comercial que era o cara que chegava com uma pastinha, uma pasta, chegava num determinado ponto comercial, aí muitas vezes depois aquela pasta foi virando tecnológica, ele ia abrindo a pasta e aquilo abria várias coisas assim, sabe? Espichava aquela pasta em cima de uma mesa, tá bom. Mas aí, hoje, aquela pasta toda cabe aqui e muito mais, né? Sim. Cabe aqui. O representante comercial de hoje ainda continua tendo que fazer aquele trabalho com a pasta, visitando cliente por cliente, ou ele hoje está muito aqui? Porque na política eu vi o seguinte, ó, no meu tempo de política, né, dos 30 anos de mandato que eu tive, era assim, tinha que andar e estar lá junto com o povo. Hoje o pessoal grava um vídeo e vê para quantos likes dá e se tal, e com visualizações e tal. Isso, como é que está na questão do representante comercial? Ainda aquela velha escola, old school, ela ainda funciona, é aquilo, ou já está havendo uma migração aqui para as redes sociais? Lara, extremamente bacana a tua pergunta, a tua colocação. Tem alguns produtos que ainda, por exemplo, o pessoal do calçado, tá? Certo. O pessoal do calçado, geralmente, nós temos parcerias aí com algumas revendas de automóveis, com desconto para ele poder adquirir, porque o escritório dele é o automóvel, né? Ele percorre o estado todo. Então, dependendo do produto, como por exemplo, o cara representa tecido, ele leva ainda a amostra, porque o comprador lá quer sentir ainda. Pela internet, né? É fria. Os caras até compram, tem as Shopee da vida, mas tu não sabe o que tu vai receber depois. Calçados, da mesma forma. Eu tenho um amigo que tem uma SUV, né? E aí, até esse dia me deu uma carona, eu disse assim, 7 lugares, não, a minha é 5 porque não tem, eu tenho que usar de 5 porque eu levo muito... Não, calçado é fria também. Vai apertar, como é que tu vai comprar um calçado sem experimentar? Não tem. Tu quer sentir o couro e tal, e o cara que vende conhece, né? Diz, não, esse aqui não é muito bacana e tal. Mas também, hoje, na maioria, principalmente em material de construção e medicamentos, é o laptop. Aí você é o comprador, você chega lá, começa, né? E vai. Então, é nessa linha. Né? Aí serve para tipo o catálogo da Hermes, que nem tinha alguns produtos que a Hermes vendia, botava no catálogo e dava para vender. E outros que se não levar... Exatamente. E uma coisa muito importante que vocês estão falando aí, que os dois doutores aqui falaram, até inclusive como você falou, não no sucateamento, mas também
na desidratação, falta né? Na falta na pandemia, nós tivemos uma coisa muito interessante. E aí nós do Conselhos, a gente procura elevar esse representante comercial porque, olha só, um dado muito interessante. Na época da pandemia, você ia no supermercado, ele cheio de mercadoria. A farmácia da mesma forma, material de construção da mesma forma. O representante comercial, ele trabalha hoje, assim, a sociedade não enxerga ele, mas ele está lá trabalhando todos os dias, né, para manter o mercado cheio, a farmácia cheia, a material de construção, porque na época da pandemia também o pessoal começou a fazer obra em casa, ia no material de construção, comprava material para fazer Então, assim, o representante comercial é esse cara, e a gente tenta, de alguma forma, valorizar ele. Esse espaço que nós estamos dando para o representante comercial expor seus produtos na FBV é o mínimo que o Conselho pode trazer de volta um pouquinho do dinheiro que ele paga a anuidade. A gente sabe, o senhor presidente do Conselho sabe, tem que pagar a anuidade do Conselho. O pessoal reclama, mas assim, no momento que você decidiu ser um médico veterinário, tem que pagar o Conselho. É a profissão que você escolheu. E geralmente o pessoal lembra de conselho na hora que o bicho pega. Na hora que aperta, mas e cadê o conselho? Bom, agora precisa do conselho. Não, mas é assim mesmo, né? Se não é o conselho lutar para que não haja sucateamento nos postos de fiscalização, quem é que luta? É uma voz só? Então, olha, realmente, parabéns. A gente tem algumas profissões que a gente só se dá conta que ela existe quando está em falta. Quando está em falta. Né? Então, que não faltem veterinários no nosso Rio Grande do Sul. E nem representantes que não faltem representantes comerciais, porque, né, eu, de certa forma, eu também sou um representante comercial na minha área aí, que é a minha área de comunicação, né, e levo produtos e empresas até alguns municípios do Rio Grande do Sul. Mas seja sempre bem-vindo, né? Muito sempre obrigado. Tiver novidade, tiver algum material que a gente possa expor aqui também, né? Claro. Para nós é importante. E nós já estamos indo para o final do programa, mas eu gostaria só antes de ouvir também um especialista aqui no quesito futebol, mas mais do que falar em times hoje, eu gostaria da opinião do Nando Gross sobre essa questão nebulosa, pegajosa, né? Impressionante, é uma coisa, olha, tem até outros adjetivos que eu não vou colocar aqui, a Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, e aí começa a misturar, né, uma corrupção no futebol aí, que já não é de hoje, mas que a gente sabe que é muito, muito, muito grave e que só vem afundando o futebol brasileiro. Né? Eu acho que do jeito que vai, corre o risco de ali na frente o Brasil, né, a CBF, ser até penalizada perante a FIFA pelos desmandos e pela esculhambação que acontece aqui. Então, nosso especialista Nando Gross, o grande campeão nosso de futebol, como é que está? Nos atualiza, Nando, sobre essa questão da Confederação Brasileira de Futebol. Faz favor. Oi, Lara, boa noite. Um abraço para todo mundo aqui direto do nosso estúdio, do Sem Firula, para dizer o seguinte: a CBF agora vai ter um candidato de aclamação. O Edinaldo Rodrigues, que foi afastado, ele tinha entrado no STF, estava nas mãos do Gilmar Mendes, um recurso, ele abriu mão desse recurso. Os clubes queriam o candidato da Federação Paulista de Futebol. Ele não vai ser candidato. Então, no dia 25 agora vai ser aclamado, tá, o Samir Schaut, que é presidente da Federação de Roraima de Futebol. É uma história curiosa, meio que monarquia em Roraima, porque o pai dele, o Zeca Schaut, foi 41 anos presidente da federação, que não tem tempo, pode ser o tempo que quiser. Tá? E agora ele passou para o filho, e esse filho será o novo presidente da CBF. Os clubes estão exigindo mudanças, os clubes estão exigindo alterações, mas por enquanto é isso, estão exigindo. Se vão levar, ninguém sabe, porque o poder está nas mãos das federações. É assim que funciona o futebol brasileiro. Então, é isso aí, é conchavo e mais conchavo.
Olha, eu nem sei quais são os times que tem em Roraima, não sei se alguma vez Roraima ganhou algum campeonato brasileiro, acho que nunca na vida, não sei, não entendo de futebol. Agora, de política eu entendo um pouquinho. E essa política aí é uma política velha, ultrapassada, uma política que quando começa a mexer, ela cheira cada vez mais mal, mas também a gente tem que pensar, né? Quando boa parte das pessoas que têm Bolsa Família estão gastando dinheiro na aposta, nas bets, a gente tem que pensar assim, será que Brasil esse que nós estamos vivendo também não tem um pouco de culpa dos próprios brasileiros? Em qualquer outra parte do mundo isso já teria passado há horas. É uma vergonha, é uma excrescência isso que acontece no futebol no nosso Brasil, mas ainda bem que nós temos especialistas como o Nando Grossi, que aos poucos vai revelando os bastidores desta CBF. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, pela sua audiência. Não esqueça que estamos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, aqui RS Play TV, a sua TV, do canal 524 da Claro TV. Muito obrigado aos nossos convidados, voltem sempre. E espero que na sua volta lá, presidente, da França, a gente também possa ter novas boas notícias, e aí o senhor está convidado para nos próximos dias também nos relatar, e o senhor também, professor. Volte sempre, porque nós ainda teremos novos episódios aí, espero que com boas notícias. E o senhor também que está em casa, a senhora, até a próxima semana, se Deus quiser, aqui na RS Play TV. Uma boa noite, um grande abraço e fiquem com Deus.